Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós decidimos seguir a Jesus, viver os seus propósitos, cumprir a sua vontade, precisamos estar preparados para enfrentar as rejeições, as dificuldades, até mesmo perseguições e afastamento de pessoas que nós amamos. Mas devemos ter a certeza de que melhor é agradar a Deus do que agradar os homens. Então, fica nessa direção. Que a sua motivação maior seja fazer a vontade do Mestre. Por isso eu quero te convidar a abrir bem os teus ouvidos para ouvir o que Deus fala aos nossos corações para este dia chamado hoje. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10, Paulo diz aos Gálatas assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, e como foi o meu, e como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Queridos, essa passagem aqui de Paulo vai dizer que o evangelho que Paulo recebeu, ele pregou. Paulo vai dizer que a sua experiência com Cristo não foi dada por homens. A revelação que ele recebeu não foi instruída, não foi ensinamento, não foi preparação humana, pelo contrário, veio do alto. E da forma que ele recebeu, ele passou. Mas Paulo sabia que servir a Deus muitas vezes iria desagradar a homens e até mesmo os seus. E nessa consciência, Paulo também estava preparado a enfrentar as dificuldades, porque servir a Deus não implica em suprir os seus próprios interesses carnais. Pelo contrário, depois que Paulo teve um encontro com Jesus, queridos, depois que ele recebeu a visão celestial do próprio Cristo, ele deixou de perseguir a igreja e passou a pregar o evangelho, ou seja, as boas novas aos gentios. E essa postura de Paulo teve consequência. Paulo estava enganado pela tradição que ele foi preparado desde pequeno, pelo costume, pela religião, porque ele era judeu e servia o judaísmo. Ele foi preparado para ser fariseu. Então, quando ele conheceu Jesus Cristo, o seu conhecimento, o seu preparo humano caiu por terra. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Que quando o Senhor se encontrou conosco, quando Ele marcou as nossas vidas com essas boas novas, com o Evangelho, tudo aquilo que nós achávamos que era de valor, tudo aquilo que nós achávamos que nós aprendemos desde a infância, começa a cair por terra. Porque o que prevalece, queridos, é a graça, é a pregação do verdadeiro Evangelho, é o amor de Jesus Cristo para conosco,
é a salvação que Ele, aleluia, alcançou para toda a humanidade que cresce no seu sacrifício. E que quando nós recebemos isso, e ao distribuir, pode ter certeza que muitos vão se desagradar. Com certeza, muitos vão se afastar, porque quando nós conhecemos o Evangelho e a verdade, quando nós nos libertamos, queremos também transmitir esta palavra para que outros possam ser alcançados, serem também libertos. Pelo menos eu acredito que seja assim e que é assim e que tem que ser assim quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos a salvação. Ela nos contagia de tamanha forma que nós não nos contentamos em ficar só conosco. Nós queremos transmitir. Então você que fez sua aliança com Jesus, que teve a sua vida transformada, assim como Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, continue pregando o evangelho verdadeiro, genuíno da salvação. O evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que dá vida eterna, aleluia, e que nos leva para o céu. Por mais que você contrarie algumas pessoas, por mais que algumas pessoas se afastem de você, o importante, queridos, é agradar a Deus e não aos homens. Quando nós agradamos a Deus, a certeza que muitos vão se desagradar. Mas o importante é ficar nesta verdade. Hoje, infelizmente, muitos para agradar aos homens têm mentido. Não tem mais confrontado o pecado, tem passado a mão pela cabeça, afagando os pecados, maquiando, enquanto a vida está perecendo, caminhando a passos largos para o inferno. Não negocie o Evangelho. Não faça concessões com o Evangelho de Cristo. Não se venda. O Evangelho não é interesse próprio. O Evangelho é o interesse literalmente somente do reino de Deus. Precisamos cumprir essa missão que Deus nos confiou. Eu estou falando com aquele povo, com você que fez esta aliança com Cristo. Se comprometa com esta missão, tenha liberdade, porque o Espírito Santo nos deu liberdade para executar, para pregar, para falar com ousadia, no nome de Jesus. Você crê nisso? O poder de Deus está sobre as nossas vidas. E você que ainda não fez sua aliança, é para você também, que ainda tem dúvidas, que ainda está preso à religião, que ainda está preso a tradições. Deixa o Senhor Jesus te envolver. Através desse áudio, dessa mensagem, dessa reflexão, o Senhor está tendo um encontro com você, mas Ele está aguardando você recebê-lo de braços abertos, para que você também possa fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus, para que você pregue este evangelho, essas boas novas, também transmitindo para quem está ao teu redor. O evangelho é poder de Deus, para o mundo é loucura, mas para nós que acreditamos na cruz é poder de Deus. Queridos, não perca a fé, continue firmes na convicção de quem vocês são e para que vocês foram chamados. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Santificado é o Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Eu estou aqui, Pai, intercedendo pelo teu povo que fez aliança contigo, que recebeu este sacrifício vivo de Cristo sobre as suas vidas. Porque, Senhor, foi o Senhor que nos separou. Antes mesmo de nascermos, o Senhor nos chamou com a sua graça, pela tua misericórdia. Ajuda teu povo a ser firme, a enfrentar as rejeições, as dificuldades. Ao teu povo a não conceder nem fazer concessões humanas com o Evangelho. Que teu povo venha estar convicto de que está na verdade, enfrentando, suportando toda afronta por amor de ti, Pai. E aqueles que me ouvem hoje, que ainda não fizeram aliança contigo,
Aqueles que ainda não se decidiram, que o Espírito Santo venha convencê-los enquanto há tempo. Que eles também possam deixar o eu cair por terra e se entregar a Ti de corpo, alma e espírito, te servindo em espírito e em verdade, para que no grande dia possamos estar todos juntos como uma grande família, a família de Deus. Essa é a minha oração que eu faço hoje, Pai, em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora comigo. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, fique com Deus. Se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Também ative o sininho para você ser notificado. Todos os dias tem uma mensagem de Deus, especialmente para você. Fica com Deus.